No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Nada mais gostoso do que aquele cheirinho de bolo caseiro para o café da manhã ou para o café da tarde. No quadro Pequena Notável, você vai conhecer uma empresa familiar responsável pela produção destes bolos e que hoje possui lojas em todo o país. O Código do Consumidor visa defender e proteger os seus direitos básicos e o mesmo é garantido constitucionalmente. Mas você sabe como ele realmente funciona? Confira os detalhes com a doutora Carla Lungovi. E ainda, confira a segunda parte da entrevista com o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel PM Benedito Roberto Meira. Muitas vezes falamos aqui sobre o problema da desconsideração da personalidade jurídica das empresas. Ou seja, a situação em que o juiz, ao julgar uma ação contra determinada empresa, não leva só em consideração a questão do patrimônio dessa empresa, mas desconsidera essa personalidade jurídica e vai atrás dos sócios da empresa, empreendedores. Com isso, estava praticamente se extinguindo a figura da sociedade de responsabilidade limitada, pois qualquer questão levada contra uma pessoa jurídica levava também à responsabilização pessoal e ilimitada dos seus sócios. Porém, uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça traz um alento, traz uma esperança ao empresário brasileiro, pois essa decisão bastante recente do Superior Tribunal de Justiça demonstra e coloca que a desconsideração da personalidade jurídica da empresa só poderá ocorrer quando houver ato abusivo, ato lesivo, ilícito, praticados pelos administradores e pessoalmente pelos sócios, e não se aplicando, portanto, essa desconsideração àqueles que não estiveram diretamente ligados a esse ato ilícito, esse ato fraudulento e abusivo. Não é qualquer ato, não é mera demora no pagamento, mero atraso no pagamento, uma questão negocial que gera, portanto, a responsabilidade, seja de administradores e de sócios. Falamos aqui, segundo a própria decisão do Superior Tribunal de Justiça, em atos abusivos, atos fraudulentos, e também que essa desconsideração só vai atrás daqueles que estiveram diretamente ligados a esse abuso, a essa fraude. Portanto, essa recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, ainda que seja apenas um precedente, esperamos que se torne perene, que sirva inclusive para influenciar os demais julgados e julgamentos e juízes das instâncias inferiores aqui do Brasil, ressuscitando, portanto, a empresa de responsabilidade limitada que estava praticamente morta. Com isso, haverá um estímulo ainda maior ao empreendedorismo. Hoje, o alvo preferencial de um criminoso, quando vai tentar roubar uma bolsa, por exemplo, ele procura uma mulher que está só. Então, hoje, uma mulher dirigindo um veículo, ela é um alvo em potencial. Você sabia? Você sabia que amanhã, dia 28 de julho, é o Dia do Agricultor? Ele já foi chamado pelos mais variados termos: camponês, lavrador, pequeno produtor, agricultor familiar. O presidente Juscelino Kubitschek foi responsável pelo decreto que instituiu a data, pois considerava que o trabalho do agricultor era o responsável pelo crescimento econômico do país. Essa, você sabia? Em 1990 foi instituído o Código de Defesa do Consumidor, um grande marco na história da defesa do consumidor no Brasil. Trata-se do conjunto de normas que estabelece os direitos do consumidor e os deveres dos fornecedores de produtos e serviços no país. Hoje vamos dar algumas dicas de como se portar frente ao Código de Defesa do Consumidor. Em todos os estabelecimentos comerciais existe a obrigatoriedade de ter um exemplar para que o consumidor possa consultá-lo a qualquer momento ao efetuar uma compra ou na eventualidade da prestação de serviço. É isso mesmo. Todo estabelecimento tem que ter em mãos o Código de Defesa do Consumidor e ficar atento a algumas informações que o código traz.
O importante é agir sempre em conformidade com o código, atender bem o seu cliente, atentar-se à publicidade do produto, à validade, resguardar a segurança do consumidor, redigir os contratos com clareza. E quando houver problemas, procure sempre um especialista. Sempre que houver algum problema, tente resolver amigavelmente ou procure ajuda de alguém que conheça todo o código e todo o direito, o dever e a obrigação que existe nas relações consumeristas, porque assim não haverá problema. Nada mais gostoso do que aquele cheirinho de bolo caseiro para o café da manhã ou para o café da tarde. Pensando nisso, a família decidiu investir em um negócio simples, lucrativo e que trouxesse prazer em trabalhar. Então, eu sempre fui, bem dizer, a boleira da família, né? Sempre fiz bolo e quando fazia, reunia todo mundo em casa e houve uma necessidade também, assim, de um trabalho a mais para mim e para o meu filho mais novo, né? Então, o que eu mais sabia fazer era bolo. São produzidos cerca de 124 tipos de bolos diariamente. Acho que esse é o sucesso, porque a gente não usa nada industrializado, nada de massa pronta, é o bolo caseiro mesmo, aquele que a gente faz em casa. Só que de uma forma mais industrial, né? Com o equipamento mais forte para bater mais bolos. A princípio possuíam apenas as lojas próprias e o negócio deu tão certo que a empresa decidiu optar pelo sistema de franquias. A gente começou com o processo de franquia primeiro porque nós vimos que também o sucesso da primeira loja, né, que a gente abriu, estava sendo muito boa. A gente já estava fabricando muitos bolos e os próprios clientes que perguntavam, né, se não poderia abrir uma loja. E a família mesmo também viu o sucesso do negócio e já começaram a querer também. Aí nós fomos estudar o processo de franquias, tudo, estruturar. Para crescer cada vez mais, a empresa investe nas lojas modelos, treinamentos e pesquisas de mercado. E é um trabalho assim gratificante e a gente tem encontrado pessoas bem capazes, assim, a gente treina para que isso aconteça e saia um produto de qualidade. Esta é uma empresa que visa trazer mais sabor ao dia a dia de muitos consumidores, além de trazer a oportunidade para que as pessoas possam ter seus próprios negócios, colaborando com o desenvolvimento do nosso país. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Você sabia? Para fazer 1,5 milhão de hóstias e partículas para a Jornada Mundial da Juventude, uma das empresas fornecedoras do evento católico teve de duplicar o número de máquinas e de funcionários, além de criar turnos no sábado e domingo. A fábrica foi criada no bairro carioca de Cavalcante há 5 anos e atende paróquias do Rio, Minas Gerais e São Paulo. Essa, você sabia? Entrevista da semana. Nós continuamos o nosso programa de hoje com o Coronel PM Benedito Roberto Meira, que é o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. No programa passado, nós estamos falando dos assaltos que são, via de regra, feitos por usuários de droga. Quais são as precauções e cautelas que uma pessoa deve ter andando na rua? Bom, pela observação que nós fazemos, de acordo com os boletins de ocorrência que são registrados, e às vezes, obviamente, com um diálogo, conversando, entrevistando as vítimas, né? Hoje o alvo preferencial de um criminoso, quando vai tentar roubar uma bolsa, por exemplo, ele procura uma mulher que está só. Então hoje uma mulher dirigindo um veículo, ela é um alvo em potencial, não deixa de ser.
Por isso que a mulher, quando ela está dirigindo o seu veículo, ela tem que redobrar a sua atenção se ela estiver sozinha. Por quê? Porque ela passa a ser um alvo. O que ela pode fazer? Hoje nós temos, é permitido, por exemplo, o insufilme, que é o escurecimento dos vidros. Isso é importante, né, para a vítima poder evitar a aproximação do marginal. A bolsa, normalmente, não deixar no banco do passageiro, colocar a bolsa sob o banco que ela está conduzindo, o banco do motorista. Se tiver criança ou tiver pessoas no veículo, demonstrar que tem criança, exatamente porque o bandido também hoje não faz opção por pessoas que estão com crianças dentro do veículo, apesar que há exceções. Então, esse é o alvo em potencial. Outro alvo em potencial, normalmente o transeunte, né, que é abordado pelo viciado. Quando que ele aborda e que momento que ele aborda? É o princípio da oportunidade. Então a pessoa está às vezes utilizando um smartphone ou um telefone, que ele sabe que aquele smartphone tem um valor que ele pode, obviamente, obter lá um retorno para a compra da droga. Ele vai escolher aquela pessoa que está com um telefone celular de maior valor. Muito bem, valor agregado. Como que ele escolhe? Se a pessoa estiver distraída, falando em via pública, com o telefone, não olhando para o lado, concentrada na ligação e dispersa no tocante à atenção que deveria ter. Então, o que a gente recomenda? Que as pessoas não falem no telefone se estiverem sozinhas e transitando em via pública, em local ermo, em local isolado ou transitando sozinho. Ou seja, procure sempre uma companhia e evite de falar no telefone quando estiver sozinha e distraída. A distração é amiga, né, é um aliado do criminoso. Outro tipo de coisa, no tocante aos imóveis, no tocante aos veículos, vamos começar pelos veículos. O que nós podemos fazer para evitar o furto no interior de veículo, que é também um crime que acontece com muita frequência. Furto no interior de veículo é a atração do bandido, a atração do criminoso, é pela bolsa, pelo objeto, pelo embrulho que deixa... O que ele visualiza. O que ele visualiza. Portanto, não deixar bolsa, não deixar computador, não deixar telefone, não deixar nenhum tipo de objeto que possa atrair a atenção do criminoso. Essa também é uma outra dica que nós damos. No tocante aos imóveis, se for uma residência, ou seja, se for uma residência térrea ou uma residência sobradada, o que é interessante? Colocação de câmaras, colocação de cercas elétricas, se possível ter cães, enfim, dificultar a ação do criminoso. Porque o criminoso ele tem duas opções. Se ele tem lá 3 imóveis, um com muro baixo, com o portão fácil de abrir, o outro com muro alto, com cerca elétrica e um terceiro com cão, ele vai escolher aquele que é mais vulnerável. Então, quanto mais obstáculos, quanto mais ofendículos o cidadão colocar no seu imóvel, ele vai, obviamente, evitar que o roubo aconteça. Ou seja, a forma de evitar que o seu imóvel seja escolhido, basta você ter um sistema de segurança melhor que o dos vizinhos. Também. assim nós chamamos o bandido vai para os vizinhos. Nós chamamos isso de prevenção primária. O que é prevenção primária? É aquela prevenção que depende do próprio cidadão. A polícia tem que fazer prevenção também, mas ela não tem condições de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Quantas ruas tem em São Paulo? Só para você ter uma ideia, né? Nós temos hoje aqui em São Paulo, nós trabalhamos com um efetivo de 20 mil policiais militares só para a capital. Só que eu tenho que levar em consideração que eu tenho afastamentos regulamentares, eu tenho que dividir esse efetivo por 4, porque eu tenho que girar isso em turnos, são turnos de 4, ou seja, são turnos de 12 horas. Portanto, eu não tenho condições de colocar um policial em cada logradouro, em cada rua da capital. Aqui na capital, nós temos mais de 48 mil ruas, só na capital, o que torna praticamente impossível a polícia se fazer presente e estar presente em todos esses lugares. Um outro tema que tem sido objeto de muita discussão, etc., são os homicídios. Ou porque foi um assalto com morte, enfim. Né? Qual a sua avaliação? Como está a segurança quando se fala em homicídios ou mortes de pessoas? Toda vez que nós somos convocados para falar sobre esse assunto, né, eu tenho que ressaltar o seguinte: o estado de São Paulo e o estado de Santa Catarina são os únicos estados que conseguiram atingir um patamar de 10 homicídios para grupo de 100 mil habitantes. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que acima de 10 homicídios para grupo de 100 mil habitantes, a taxa ela é epidêmica. Então, os únicos estados
que não tem essa taxa epidêmica é o estado de São Paulo e o estado de Santa Catarina. Então, para se ter uma ideia, em 2009, a nossa taxa, em 2009, a nossa taxa era de 33 homicídios para grupo de 100 mil habitantes. Nós baixamos isso aí para 10 homicídios para grupo de 100 mil habitantes. Eu tenho estado aqui, tem alguns estados aqui no Brasil, por exemplo, o Alagoas, que a taxa é de 60 homicídios. O Espírito Santo é 36 homicídios, ou seja, imagine a cidade de São Paulo com 3 vezes mais homicídios. Era absolutamente intolerável. Intolerável para o padrão nosso atual. Então, nós chegamos num determinado tipo de padrão, ou seja, de números, nós conquistamos esses números, esses indicadores, mas isso não é suficiente, porque a sensação de insegurança, ela continua evidente. Então, é preciso outras políticas públicas de segurança pública, que é o que nós estamos buscando fazer, exatamente para quê? O que o cidadão espera da polícia? Ele quer duas coisas. Ele quer ver a polícia na rua e ele quer ter uma pronta resposta, ou seja, se ele ligar para o telefone 190, ele quer ser rapidamente atendido. Mas aí nós temos que levar em consideração o seguinte, o telefone 190, que é o telefone de emergência, né? Hoje nós temos aqui na capital uma média de 40 mil ligações por dia. 40 mil. Eu tenho picos, por exemplo, no final de semana, de sábado para domingo, que eu tenho 55 mil. Aí de 40 mil, dessa média, 40 mil eu tenho 8 mil dessas ocorrências, ou seja, 20% desses chamados, gerou um despacho de viatura, ou seja, eu tenho que mandar uma viatura para esse local porque é um caso que merece uma atenção da polícia. Desses 8 mil despachos, só 2.500 eu registro a ocorrência, ou seja, era realmente uma ocorrência, era algo de interesse policial, tudo bem? E os outros 32 mil ligações, sabe o que acontece? O cidadão ele liga para o telefone 190, que é um telefone emergencial, para perguntar o horário do ônibus, para perguntar se hoje qual é a placa do rodízio, para perguntar se o shopping está aberto, se a praça de alimentação do shopping vai abrir ou vai deixar de fechar. Ou seja, o próprio cidadão não sabe utilizar, infelizmente, o serviço a qual se destina, que é o telefone 190. E isso não acontece só na capital. Eu tenho no estado de São Paulo uma média de 150 mil ligações por dia para o telefone 190. Isso, quem acaba sendo penalizado é o próprio cidadão. É preciso que o cidadão seja despertado da importância de ligar para o telefone 190 somente nos casos emergenciais. Bom, muito se fala da sensação de segurança. Na sua avaliação, com a sua experiência e bagagem acumulada, quais seriam as medidas necessárias para que essa sensação de segurança subisse muito e muito rapidamente? Bom, primeiro nós temos que reverter o problema da impunidade. O dia que a legislação. Lógico, o dia que o cidadão, que o criminoso, ele praticar um crime e ele tiver a certeza que ele vai ser punido e ele vai ficar preso por um período que a justiça entende que é necessário ele permanecer preso e ele ficar efetivamente preso, aí sim. Tá. Essa é a primeira legislação federal. Então é preciso ter uma profunda análise na legislação penal, processual penal e de leis de execução penal vigente no nosso país. Isso depende do governo federal e depende do Congresso Nacional. Não depende das polícias. O que nós, como órgãos de segurança pública, podemos fazer para que essa sensação de segurança volte a acontecer? É preciso aumentar a ostensividade e a presença das polícias nas ruas. É preciso fazer um trabalho de gestão para retirar policiais militares que hoje executam atividades que podem ser substituídos por outras pessoas. Um exemplo, o atendente do telefone 190, que é o cidadão que é o policial que atende lá o cidadão quando liga. Essa pessoa, eu posso substituir esse policial por um outro civil, por uma empresa, por exemplo, uma empresa de contact center? Posso. Então, por exemplo, é uma das medidas que nós vamos fazer. Ou seja, nós vamos abrir uma licitação para contratar uma empresa para fazer o atendimento do telefone 190 e esse policial que hoje é empregado nessa atividade, ele vai
para as ruas, ou seja... O trabalho ostensivo. O trabalho ostensivo, porque o policial ele é formado para ser policial. Claro, não para atender telefone. E não, eu posso substituir, exatamente. É isso que nós precisamos fazer. Isso é um trabalho de gestão. Eu tenho uma organização, eu estou à frente de uma organização hoje com mais de 90 mil homens e mulheres. O meu desafio, o nosso desafio é fazer com que eu aproveite ao máximo os policiais militares que foram formados para fazer prevenção criminal, que façam prevenção criminal e não exerçam outro tipo de atividade. Nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Eu quero que a população do estado de São Paulo acredite e confie na Polícia Militar. É uma instituição séria, nós estamos há mais de 180 anos, não é por acaso que nós continuamos trabalhando, continuamos servindo a população e a população, eu tenho certeza que acredita e confia na Polícia Militar. Temos casos pontuais de policiais militares que erram e não somos coniventes com esses erros e não compactuamos desses erros. Ao contrário, nós queremos punir e repreender aqueles maus policiais e nós precisamos da imensa colaboração da população paulista como um todo. Confie na Polícia Militar. No programa passado, nós havíamos prometido que seria revelado quantas toneladas de droga e quantos fuzis foram apreendidos este ano no estado de São Paulo. Quais são os números? Olha, só para se ter uma ideia, no mês passado, ou seja, mês de junho, nós apreendemos mais de 15 toneladas só no estado de São Paulo pela Polícia Militar. Junho. Só o mês de junho. 15 toneladas. 15 toneladas. Fuzis, nós apreendemos esse ano mais de 30. 30 fuzis. Tivemos policiais mortos, tive um policial morto em serviço por tiro de fuzil e tem um sargento meu internado até agora em razão de um disparo de fuzil. Ou seja, é uma arma altamente letal e que entra no nosso país pelas nossas fronteiras. Coronel PM Benedito Roberto Meira, comandante-geral da Polícia Militar, nós desejamos pleno êxito, conte sempre conosco na divulgação de assuntos e temas bons para a sociedade, como esses dois programas foram. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!